Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Celebrar é mais do que festejar. É reconhecer a caminhada, valorizar conquistas e dar sentido às vitórias, sejam elas grandes ou pequenas. No programa de hoje nós vamos falar sobre o poder de celebrar. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje nós vamos falar sobre celebrar. Será que a gente celebra o que deveria, esquece de algumas coisas? Quando que é interessante a gente celebrar ou não? Vou ouvir aqui dessas mulheres, como que elas lidam com isso na vida delas. Mas antes, espera aí, deixa eu apresentar para vocês as tricoteiras que estarão comigo. Tainara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. É um tema que eu gosto muito. Tainara gosta de celebrar? Eu gosto de Seu celebrar. último aniversário nós celebramos bastante, né? Gosto de celebrar. Débora Cunha, nossa tricoteira, expert presente aqui também. Você curte também celebrar, né? Adoro. Celebração, eu acho que marcam fases, momentos. É importante a gente marcar datas importantes. Maravilha. Está com a gente aqui também Thaís Campreger, que é a nossa dentista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e eu também amo celebrar. Que ótimo. Então, esse programa, vocês não... Já vou chamar a nossa convidada para cá, que vocês estão vendo que hoje tem até alguns brigadeiros aqui já no cenário, porque ela é a dona desses brigadeiros. Vem para cá, Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer receber você aqui. Prazer é meu. Seja bem-vinda, pode sentar aqui na nossa casa, fique à vontade. Tudo bem, meninas? Bem-vinda. Obrigada. Rô, a gente vai falar sobre celebrar, porque você está à frente de uma empresa que está completando 15 anos. Sim. E que é uma empresa super doce. E ela também comemorou uma data importante agora de vida. Sim, 40 anos. Parabéns! Não dá pra gente celebrar tudo aqui, né? Exatamente. Rô, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Você como mulher, empresária, à frente de uma empresa. Conta pra gente. 15 anos atrás, eu trabalhava com eventos. Na verdade, eu sou jornalista, né, de formação. E aí, acabei caindo no mundo dos eventos, que também é uma celebração, né? E foi aí que surgiu a ideia de começar a vender os brigadeiros mais chiques, vamos dizer assim, porque as noivas, as festas corporativas, os 15 anos, eles queriam colocar o brigadeiro, que era um doce extremamente comum, aquele docinho que a gente fazia enrolado no açúcar, ou qualquer granuladinho que a gente encontrasse no mercado ali da esquina, só que não combinava com essas festas. Uhum. E aí, eu trabalhando com eventos, eu fazia gastronomia na época, sempre amei doce, falei, é oportunidade. E comecei a inventar receitas para essas festas. Então, paralela ao trabalho, eu comecei a vender esses brigadeiros para essas noivas, para esses 15 anos. E quando eu vi, eu já tinha me transformado em brigadeiro. Eu falo que eu virei brigadeiro, né? Nossa. E deu super certo. Comecei a fazer o brigadeiro de uma forma presenteável também, porque o brasileiro tem muito costume do chocolate. Uhum. Por que não o brigadeiro, que é um doce nosso, né? E aí eu comecei a colocar isso em caixas mais bonitas, em embalagens mais apresentáveis e também transformando isso num presente. Foi aí que eu comecei, foi aí que foi quando eu vi. Eu já estava num ateliê, não trabalhava mais com eventos, eu me voltei só para essa área. E aí vão 15 anos aí, 2 lojas e vamos que vamos. Vou fazer uma pergunta para as nossas tricoteiras aqui. Alguém gosta de brigadeiro? Não. Eu já tô aqui. Ai, eu gosto. É difícil um brasileiro que não goste, né? Porque isso faz parte das nossas celebrações. Tem alguém que não gosta de brigadeiro, gente? É difícil, Van, é difícil, mas acontece, né? Por isso que a gente tem vários sabores, porque se não agrada em um, agrada em outro. Verdade. Débora, Meu, curte eu um brigadeiro? Gente, eu gosto de comer, mas doce então nem se fala. Amo o brigadeiro. Os da Roberta, então, a gente não tem o que falar. Até os que não têm açúcar. São bons, né? É, maravilhosos. Agora, eu tenho família na Espanha e até eles lá, eles esperam
quando a gente faz. É um doce muito doce para quem não é do Brasil, mas não tem quem... É uma textura que é diferente, ele é uma bolinha que não é uma trufa, é uma coisa de louco, né? A verdade é essa, assim, é um negócio que você põe na boca e fala... nosso. Que é isso? muito É maravilhoso. Então eles esperam a gente para fazer um brigadeiro E lá é algo juntos. que não sai de moda também, Não. né? Quando eu fui pensar em criar alguma coisa que também surgiu essa lacuna, é um produto que não sai de moda para nós. Então não é uma coisa que surge no mercado e de repente some. O brigadeiro é brigadeiro. É, e o que você falou, você desenvolve várias receitas. Exato. E eu acho que esse é um diferencial, de pegar um produto que ele existe há muito tempo... E diversificar. E transformar ele até em datas sazonais, né? Sim. É um produto que todo mundo faz em casa. Por isso né? que eu quis E fazer de uma você forma deu diferente. Uma roupa... Por exemplo, o que a gente pode falar que a gente tem aqui de diferente? Eu trouxe, inclusive, alguns sabores muito diferentes. Esse aqui é gengibre. Tá. Nossa, brigadeiro de gengibre. Exato. E ele é feito com óleo essencial. Olha isso, gente. Então, ele tem ainda as propriedades do óleo essencial, que é bem legal. Esse aqui do lado é de biomassa de banana, que ele é vegano. Então, Agrada todos agrada os públicos. todo mundo. A nossa tricoteira Luciana vai amar isso aqui, né? a gente tem sabores, por exemplo, esse que tá aí do seu lado, é de whey de doce de leite com Esse coco. aqui? Não, o da frente. Ah, pros marombeiros. Pros marombeiros. De whey. Whey de doce de leite enrolado no coco. Ele tem 4 gramas de proteína. Caraca. Posso comer 4 brigadeiros tranquilamente. Por isso que a gente tem que ir diversificando. Ao longo dos anos, eu fui vendo as necessidades. Então, assim, legal. os veganos buscam muito. Então, um café com brigadeiro. As pessoas que buscam uma vida um pouco mais saudável, que é a questão do whey. Tem os diabéticos também. Então, a gente tem brigadeiro diet. Então, tudo isso a gente tem que ir buscando. Tem pra pet. Sem perder... Tem pra pet. Sem Brigadeiro perder o... pra pet? Tem. Como a gente recebe cachorros, né? Hoje em dia, a questão pet friendly é muito de agregar. Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu tenho 7 bichos. Então eu tenho que pensar também um lugar onde eu possa ir, Santos, que eu né? tenho. Santos. Exato. E as pessoas pensam, que lugar que eu posso ir, que eu posso levar o meu cachorro e que tem alguma coisa para ele? Porque eles não podem comer chocolate. Então eu criei um brigadeiro de batata doce. Gente, Com alfarroba, que não é cacau, porque o cacau faz muito mal, que é a gordura do cacau que faz muito mal pro cachorro. E aí a alfarroba não tem a gordura do cacau, então eu desenvolvi isso pros cachorros. E ele é enrolado na veia e é super natural, fiz isso com veterinários. E sabe o que tá acontecendo também? Muitas mamães com bebês Ah, Tão esse dando pros brigadeiro, bebês. é verdade. porque os recém-nascidos não podem, assim, né, 6 6 meses, por aí, eles começam a introdução alimentar e aí eles comem. E tem crianças que vão lá até hoje com 3, 4, 5 anos que continuam comendo brigadeiro saudável. Legal. gente, eu vou deixar para vocês perguntarem o que vocês quiserem, porque eu acho que você, uma empresa que está há 15 anos no mercado, de algo que é um simples doce, você é uma visionária, né, Roberta? Porque a partir do momento que você faz toda essa diversificação, diversidade de produtos e pensa nos animais também, eu acho que explica muito do que é o teu sucesso. A gente tem que pensar em todos, né? Na verdade, a ideia é agregar, é ser um lugar onde a gente atende a todo mundo, né? Uma casinha onde você atende a todo mundo. Então, você tem que ter produtos para todo mundo. E eu gosto de ir lá porque tem um espaço para as crianças também. Exato. Então, às vezes, você quer tomar um café com uma amiga e tem que levar a criança. E a gente sabe o que é sair Sim. com criança pequena na mesa. Não é só te perturbando, mas te demandando. Exato. Quando tem um espaço onde as crianças ficam brincando, uma mini cozinha, e aí você fica tranquila, tomando seu café, comendo seu docinho, seu brigadeiro, já muda também o panorama. E é uma coisa tão simples, né? Porque a gente colocou exatamente uma cozinha, como se fosse uma cozinha de madeira da casa da avó, com brinquedinhos de madeira, justamente para trazer o lúdico às crianças, não só a questão online, porque é para você sentir na casa da sua avó. Sim. Né? E é simples e elas ficam mega distraídas Sim, naquele é uma momento. delícia, é um ótimo lugar para ir com amigas, para quem tem filho pequeno também. Exato. Eu Isso nem é vou muito entrar bom. no tema ainda, não vou trazer para o Celebrar, porque eu acho que é um exemplo para muitos negócios também, né? E o público que está assistindo a gente em casa, não só da Baixada Santista, mas de qualquer outro lugar, eu acho que de repente você pegar esse exemplo e aplicar no teu próprio Eu negócio. tenho até uma pergunta Vem, Tainara. relacionada a isso. Quando você foi inovar, então assim, né, esse pilar da inovação, você esperou as pessoas pedirem para você algo diferenciado ou não? Você foi sentindo que chegou num patamar ali que estava tudo bem entre os sabores tradicionais e aí você quis implementar mais coisa? Eu vi a necessidade, Tá. né, da mudança do comportamento. Então,
o comportamento mais fitness, das pessoas pensarem numa linha mais saudável. E aí eu tive... Não que mudou a minha marca continua sendo uma marca mais açucarada. Mas eu tive que ter um produto ali para atender essas pessoas. Então vai uma família, onde uma pessoa busca uma qualidade de vida, uma coisa mais saudável e não quer comer um produto tão cheio de açúcar, eu preciso atender ela. Sim. Se vai uma vozinha que tem algum tipo de restrição, diabetes, ou na família, alguém que optou pelo veganismo, ou tem uma intolerância à lactose. Então, foi mais essa questão do agregar a uma família, que é justamente a proposta, né? Do que esperar. Né? Então foi uma coisa que eu fui sentindo no meu dia a dia que tinha essa necessidade. Então os pets, mudar esse comportamento de também todo mundo sair com o seu pet, as crianças buscarem. Eu não comecei a marca tendo um espaço para criança. Eu fui vendo que as crianças hoje, meu público é muito infantil. Então eu fui vendo que eu precisava ter algo para eles. Então eu troco aquela cozinha de ano em ano. Porque é o lugar mais procurado hoje, é a cozinha. Sexta-feira as crianças fazem fila para ir lá, para brincar. E quando a gente fala de celebração, você participa de muitos momentos que eles começam, principalmente sendo celebrados na infância. Sim. Né? Por mais que as crianças até ali os 2 anos hoje não tenham a indicação de comer o doce, e você tem uma opção que também atende, mas aí a gente começa a comemorar desde cedo. Então você faz parte da vida das crianças. E tem criança que nem vai lá para comer. Não. Vai lá justamente pra brincar. Aí come alguma outra coisa. Eu tenho uma sobrinha que ela vai lá, ela tem 1 ano e meio. Ela come um waffle de pão de queijo. Que também eu tive que, ao longo dos anos, ter que colocar um salgado, justamente para agregar outras coisas. Então, as crianças vão lá pelo espaço, pelo... Então, eu tive que ir me adaptando. Mais do que isso, eu acho que o olhar sensível, aí o teu olhar sensível em relação a isso, né? Sim. Porque eu, por exemplo, tenho um sobrinho, e aí a gente foi sair, tinha vários restaurantes que a gente ia e não tinha o suco de uva, que a criança ama o tal do suco de uva. E aí nos cardápios só suco, né, sucos muito elaborados. Aí você fica naquela coisa, meu, não tem um suco de uva, não tem um suco de laranja, que geralmente é o que a criança toma. Aí eu comecei a falar, nossa, deve ser difícil mesmo, então sair com a criança e pensar nisso, que você tem que olhar com este olhar sensível. Às vezes o dono só quer olhar ali com um olhar do que eu quero colocar no cardápio, ponto final, e você escutar, inclui. né? Exatamente. A gente tem que escutar. Eu acho que esse é o grande negócio. Você tem que escutar o seu cliente, ver a necessidade dele, ver a lacuna. Foi assim que eu comecei. Eu escutei as noivas, né, e os corporativos, que eles gostariam de ter um brigadeiro mais refinado. E eu fui criar isso. Vi essa lacuna e fui. Essa escutativa é fundamental. É muito similar ao que você faz, né, Débora? No meu negócio, que é também do ramo da gastronomia, a gente tem que estar com essa escutativa do que as... Porque o nosso também tem uma pegada muito familiar. Então, quais são as tendências? E você... Para surfar a tendência, você não pode vir depois, né? Você tem que estar aqui na onda. Porque se você vem muito antes, também é difícil. Quando você tenta... Exatamente. Você vem muito antes, você tem que tentar provar demais. E se você vem depois, você já está atrasado. Então, você começou a ouvir uma, ouvir duas, ouvir 3 e fala, opa, preciso mudar isso aqui. E não é colocar o que a gente quer, né? Não, porque é o que o cliente quer. Eu, por exemplo, odeio maracujá. Eu ia perguntar agora, o que tem no cardápio que você odeia, mas que colocou? Detesto maracujá, mas as pessoas amam maracujá. Mas você provou o seu brigadeiro? Já. Mas eu não consigo gostar. Tá bom, mas é uma combinação tão boa, chocolate com maracujá. Super, todo Eu não mundo gosto. Eu não tá gosto de vendo? nada de maracujá e limão. Doce. Limão eu gosto. Não, nada Agora, assim, como, eu mas gosto. não. Mas tem que ter. Tem suco de maracujá natural, tem brigadeiro de maracujá, tem tortinha com maracujá. Por quê? Porque as pessoas gostam. Eu acho Então, tem que interessante colocar. quando você transforma, amplia, sem perder a essência. Sim. Então, tudo ali é pensado no brigadeiro. Sim. Então, o que eu vou fazer? Mas sempre, né, como carro-chefe, tendo brigadeiro na frente. Eu Foi o que ela sou falou. cliente da Roberta, que eu acho maravilhoso, assim, que eu só dou trabalho mesmo, assim. Por favor, é um aniversário, eu preciso de um bolo. E ela tem bolo, Tem. que é o recheio de brigadeiro. Mas sabe qual é E a aí ideia, é né? maravilhoso É o aquilo. melhor bolo, inclusive. A casa da nossa avó, a nossa avó nunca fala não. Sempre tinha tudo, é verdade. O espírito é exatamente Eu isso. já liguei nunca desesperada falar querendo não. algo que eu não podia comer com açúcar. E as meninas, Tinha. calma, tá aqui, eu vou ver qual que a gente tem, tô mandando pra você. E deu um Gente, jeito. mas e quando eu for vó? Minha casa não... Você liga lá, eu vou ligar. Eu vou resolver o seu problema. Eu vou ser a avó que pede. As avós de hoje tem em dia problema. estão assim. Você As resolve, avós tá de hoje em tudo dia. certo. Eu lembro
lembro que uma vez na escola perguntaram assim, né, pros filhos, o que a sua mãe cozinha que você mais ama? E aí o meu filho falou pipoca e brigadeiro. Maravilhoso! Aí, ó. Aí a professora falou, você deve ser a melhor mãe do mundo. Eu falei, gente, porque ele come na casa da avó. Mas a minha mãe não cozinhava nada. Ela falava, eu te passo o telefone pra você pedir no delivery. Eu não sei como que ela fala assim, eu não sei como você puxou esse dom da cozinha. Porque eu não cozinho nada. Eu não cozinhava mesmo. São umas vozes da nova geração, modernas, né, gente? mais A avó do modernas. iFood, né? E eu aqui, que minha cadeira aqui é como empresária, né? Só que eu venho de uma empresa de sucessão familiar, diferente da sua, onde você criou a sua empresa do zero. E eu queria saber como é que foi quando você virou como jornalista e falou, vou fazer Virei brigadeiro. brigadeiro. Vou fazer brigadeiro. Vou fazer brigadeiro. Como é que De foi? repente, uma Agora jornalista- você, com 15 anos, tá todo mundo celebrando com você. Mas lá no começo, como é que foi? Bom, minha mãe era arquiteta, né? Então todo mundo espera que você vire uma arquiteta conhecida ela era e tal. renomada. Você fala, a filha dela vai ser arquiteta também. E eu nunca tive o olhar. Eu sou péssima. Minha mãe colocou uma vez uma cortina roxa em casa. Eu reparei depois de 3 meses. Tá bom. Então, assim, não tinha esse olhar. E eu sempre gostei muito de cozinhar. E a família do meu pai, a minha avó, que até tem uma tortinha em nome dela, né? Na loja. Ela sempre teve uma mão muito boa. Meu bisavô era padeiro confeiteiro. então Eu tenho essa linhagem aí paterna. Então, eu sempre gostei dessa linha. Mas como é que eu comecei? Assim, coloquei a cara a tapa. Falei, vou testar. Entreguei muitos brigadeiros. Fiz muitos eventos de graça. Coloquei, assim, minha marca onde eu pude para poder divulgar. Meu pai não acreditou em mim. Não. Ele falou, você é louca? É medo. Não é que ele não acreditou. Você vai virar cozinheira? É difícil, né? Você vai largar sua carreira de jornalista, né, para virar esse fato cozinheira? de achar que você trabalha aqui comida e a cozinheira é uma bem associação assim, que, de repente... é um pouco ultrapassada. Parece que você tá, né, se rebaixando, mas muito pelo Exato. contrário. Falei, vou ser cozinheira. E eu fiquei na cozinha durante 9 anos seguidos. Caramba. Na cozinha, lá dentro. E hoje, até hoje, sou eu que crio todas as receitas. É mesmo não mesmo? estando na cozinha. Sim. Olha, Mesmo isso eu não não estando sabia. no meu operacional, porque a gente tem que crescer, né? E aí a gente precisa de pessoas, e ainda bem. Mas todas as receitas são criadas por mim. Então eu fiquei 9 anos lá dentro, criando, e foi muito difícil de desapegar, assim. né? Que é um negócio que você gosta muito de fazer. Muito. Então foi assim, com algumas pessoas acreditando, outras não acreditando, mas eu acho que o mais importante é você acreditar. Sim, sem dúvida. E aí, fui na luta. Parabéns. Obrigada. Pra nós. A gente sempre fala, né, que no começo, quando você tem uma ideia, eu também fiz transição de carreira, né? Eu vim trabalhar na TV aos 40 anos. E a gente ouve muito isso mesmo, Sim. né? Maluco, você vai largar tudo que você tem, tudo que Construiu. você construiu. Tá, mas o que eu construí? Que construção é essa que foi feita até aqui? Você De que tá adianta? feliz? Isso eu não tô feliz. E aí eu lembro que a gente estava até conversando, né, sobre essa questão de transição de carreira. E aí eu lembro que eu virei pro meu pai e eu falei, o senhor prefere me ver uma pessoa que tá aí, que tá com a vida, com a carreira, tudo ok? Ou você prefere me ver uma pessoa feliz? E aí isso foi uma virada de chave também, né? Mas hoje é meu difícil, pai né? é mega orgulhoso. Minha filha, 15 anos de empresa. Hoje ele tem maior orgulho. Mas é que no começo é muito difícil, Sim. ainda mais numa mentalidade um pouco mais antiga. Você tem uma carreira, e aí depois... O desconhecido assusta, e eu vejo Exato. isso pelos pais, que eles começam a dar crédito quando eles veem o resultado também. Só que esse resultado nem sempre vem Demora, tão rápido, né? demora. Então, É uma enquanto ele não construção. vier, ele tá ali, tipo, será que ela tomou a decisão certa? Será que ela fez a coisa certa? Será que ela não devia ter continuado onde ela tava? Mas é um medo de proteção também, Sim. né? Ele quer, os pais E os querem o primeiros 5 melhor pra anos gente. foram muito... É o que a gente fala. A Sim. maioria das empresas no Brasil, Hoje, elas né? fecham em 2 Aham. anos. Porque a gente tem uma série de questões aí legais que implicam muito, que fazem a gente resbalar e duvidar se está no caminho certo, às vezes mesmo tendo um produto e um serviço bom, né? E até hoje, né, Dani? É difícil. Eu acho que é tem pra que querer sempre essa muito dúvida. mesmo, é. Eu falo que um dia a gente pensa em desistir, no outro a gente tá celebrando, Apaixonada tá feliz. Você como eu amo o que eu faço, eu jamais desistiria. Aí eu falo pra minha irmã, vou abrir outra loja. Ela fala, daqui a pouco você pensa que você não quer mais. E aí você tá abrindo mais 3. E assim é a vida do empreendedor, né? E o projeto de franquia? Tá aí, firme e forte. Aí, tá e em vendo? breve, nova loja também. Legal. A gente ainda tem uns minutinhos aqui pro final do primeiro bloco. Roberta, nesses 15 anos, assim, qual que foi o teu maior desafio? E qual que foi não o teu maior feito, assim, mas algo que foi muito importante para você?
Acho que o meu maior desafio foi ter aberto algumas lojas que não deram certo e eu ter que voltar para trás, porque a gente acha que é só alegria e não é, né? Às vezes a gente aposta num ponto, aposta num local e aquilo não dá muito certo. Inclusive na pandemia a gente teve que fazer isso. E fora o investimento que demanda também, né? Exato, né? Acaba perdendo um pouco aí no meio do caminho. Então esses foram um dos grandes desafios aí que eu passei por 2 vezes, mas depois também acabei dando um upgrade. Eu falo que a gente anda para trás para depois subir mais, né? Então foram desafios porque você começa a duvidar um pouco. Se você deve expandir, se você deve crescer, ou se você deve ficar daquele jeito. Então, e é dolorido, né? Voltar para trás. Sempre dói. E coisas que me deixaram muito felizes, assim, eu acho que quando eu abri a minha primeira loja, que eu fiz a transição para uma loja maior, eu nem acreditava que eu ia poder pagar o aluguel. Que legal ouvir Né? isso. E aí, quando eu cheguei no lugar e aí eu fiz umas contas e eu vi que eu conseguia pagar o aluguel e aí eu conseguia mudar. Então, isso foi muito feliz, assim. E tô lá até hoje, né? Então, Eu isso foi muito bom. acho muito legal você falar e falar do aluguel, né? Porque são coisas que às vezes realmente E é até a primeira coisa que você tem que conseguir. Sim. E ele pensa, né? Tem essa dúvida também, né? É. Muito legal você trazer isso. É isso. A gente vai para um break rapidinho. Enquanto isso, nós vamos nos deliciar com os brigadeiros aqui. Você em casa, fica aí que a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre celebrar. E eu já vou voltar agora no tema perguntando para vocês, meninas. Celebrar é preciso? Muito. Vai, Thaís, começa com Ai, você. eu adoro celebrar. Pra mim, assim, o dia do meu aniversário já é feriado pra mim. Eu nunca trabalho no dia do meu aniversário. É mesmo? E eu comemoro já uma semana antes até uma semana depois. Então, eu sou festeira, amo celebrar, amo fazer festa. Meu marido também, tanto é que eu estava falando aqui. Eu casei 3 vezes com o mesmo marido e fiz 3 festas. Então, tipo, adoro celebrar. Eu acho que a gente já tem... Eu, pelo menos, eu já acordo como, né, pensando, celebrar a vida, celebrar que estou aqui, agradecer. Então, eu acho que celebrar, pelo menos eu sou leonina também, então faz muito parte, muito parte. Você, Tainara? Eu amo celebrar também, igual a Thaís. Dia do meu aniversário, feriado, tenho o que fazer de manhã até de noite, tenho um spazinho no meio para dar uma relaxada. É isso Gosto aí. de celebrar, mas eu tenho as pequenas celebrações. Eu gosto delas, de ter o ritual das pequenas celebrações, sabe? Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco, porque a Thaís falou, eu gosto de celebrar aniversário, datas importantes, mas as pequenas. As pequenas eu As pequenas amo. também. Eu É. gosto mais do que as grandes, porque é isso, eu gosto de celebrar, só que eu não sou a pessoa da festa, por exemplo. Então eu celebro mais, para aniversário, uma coisa mais intimista, né, com as pessoas mais próximas, não aquela coisa de, meu Deus, um monte de gente, festa, não é o meu estilo de celebração. Agora, a celebração pequena é de, nossa, conquistei algo, aconteceu algo legal, vamos abrir um champanhe, vamos fazer alguma coisa, tô lá celebrando. Pra você, Pra você mim. consegue enxergar isso? Total. Inclusive, pra mim, a celebração mais importante é essa. De conseguir ver os pequenos, né? Nos pequenos momentos, o prazer
prazer de celebrar e não esperar um aniversário ou alguma coisa para celebrar em si. Interessante você falar isso, porque para mim é um pouquinho diferente. Às vezes eu esqueço das pequenas celebrações, deixo de valorizar as coisas menores. Porém, no meu aniversário eu já convidei as pessoas no Instagram. Eu falei, meu aniversário será em tal lugar, na festa tal, quem puder aparecer lá. Você gosta da festa. Você, Débora? Sempre gostei de festa. E gostar de festa nem sempre você entende o motivo da celebração, né? A maternidade me fez reconhecer as pequenas e pequenas e pequenas vitórias. Então, desde o momento que você sabe que você está grávida, você comemora cada coisa que está bem. Não é nem que evoluiu incrivelmente, ela só está bem, ela só está onde devia estar. Então, ver que as minhas filhas nasceram e foi tudo bem, até me emociona. Ver que elas andaram no tempo que tinham que andar, que elas falaram no tempo que tinham que falar. E que às vezes nem no tempo, mas que uma hora aquilo vai acontecer porque é o tempo delas, me fez comemorar coisas muito bestas que a gente esquece, né? Porque tem gente que não vai conseguir fazer coisas simples. Tem pessoas que não vão conseguir comemorar uma coisa simples, ou porque ela não está enxergando aquilo, ou porque ela não vai ter essa chance. E aí passei a olhar para o meu negócio de outra forma também, porque ela fala assim, quando você retrocede, é uma dor muito grande. E aí você valoriza as pequenas coisas. Então, trocar uma caixa, conseguir adaptar um formato, uma entrega, né? Então, pequenos ajustes fazem o seu negócio crescer, não são os grandes passos. São lá os pequenos. E pequenos ajustes em mim me fizeram chegar num momento onde eu me respeito mais, me valorizo. Então, foram esses pequenos ajustes. Então, eu falei uma vez aqui já, né? Que acordar com vontade é uma conquista. Com certeza. Então, aprendi isso recentemente. É muito forte, porque eu acho que às vezes na correria do dia a dia, a gente deixa passar tanta coisa. Ainda deixo. A gente ainda deixa. Eu falo, pra mim é um exercício diário, assim, porque apesar de gostar, eu esqueço muito de mim, eu esqueço muito de celebrar as minhas pequenas vitórias. Como que é pra você, Rô? Eu fui viajar recentemente, né, pra comemorar meus 40 anos e eu comentei com meu marido assim, quem vai ter oportunidade de curtir o que a gente tá curtindo aqui, né? E aí a gente às vezes esquece de celebrar uma pequena coisa, que é andar de jet ski no meio de um mar maravilhoso, né? Que é curtir um momento no meio do nada, que de repente uma outra pessoa nunca vai ter oportunidade, que é o que a Dé tá falando. Então, assim, eu gosto muito de celebrar, eu já fui muito mais da festa, né, assim, de gostar de celebrações maiores. Hoje as minhas celebrações são pequenas. O fato de ter saúde, porque quando a gente sente uma dor, eu tenho muitas pedras no rim. E isso dói muito. Não né? são cristais? Não, são Não muitas valem nada. pedras. Já fiz várias cirurgias, inclusive, né, do rim. E aí, quando você tá naquela situação de dor e de vulnerabilidade, quando você tá sem dor, você fala, que celebração. Não é sentir essa dor. Então, hoje, pra mim, coisas menores de estar na minha casa, sem dor, com meu marido, com a minha sobrinha, ver a minha sobrinha andar. Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho ela. É muito maior do que uma festa. Né? Então, hoje eu consigo ver com a maturidade o quanto essas pequenas coisas são mais importantes. E o quanto a gente também consegue dar valor, né, a essas pequenas coisas, né? Eu acho que isso também traz uma questão de muita consciência também, né? Como eu falei para vocês, as pequenas vitórias, às vezes, eu já vou trazer para a próxima pauta aqui, se vocês celebram com a mesma intensidade as vitórias de vocês com que vocês celebram do outro. Porque eu cheguei num determinado momento em que eu sempre quem me conhece mais próximo, né? Sabe que eu sou uma pessoa que tô sempre torcendo por você, vai lá, faz. Só que eu tava deixando de olhar para mim. Ao ponto de eu chegar numa consulta lá de PNL e o terapeuta me perguntar, fala 3 qualidades suas. E você não conseguia responder. Eu não conseguia responder. E aí eu sempre falava, você é maravilhosa, você tá linda. Ai, nossa, você chega aqui, ai, seu cabelo hoje, isso. Eu falei, gente, como é que eu não consigo olhar isso pra mim, né?
Então, eu queria saber de vocês. Já consegui 11 qualidades, tá? Ótimo. Conseguiu? Maravilhosa. Achei 11, tá no meu papel lá na geladeira. Todos os dias eu olho e falo. Pra lembrar todo 11. dia. Mas como que é isso pra vocês? Quem quer começar? Eu posso começar. Eu tenho muita facilidade em comemorar as minhas, tanto quanto a dos outros. Eu sou uma pessoa que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. É verdade. É presente. Isso eu já percebi também. Então, assim, eu gosto de falar pra pessoa que sim, você tá maravilhosa, você vai conseguir, é isso. Colocar de uma forma visível também pra que ela veja. Então, vem a questão do presente, que não é um presente, né? Às vezes você dá um brigadeiro para a pessoa. Lembrei de você. Lembrei de você. E aí eu sei que você tá de dieta, então eu comprei um brigadeiro com 4 gramas de whey pra você. Eu sou essa pessoa, entendeu? Então, assim, e aí eu comemoro na mesma intensidade a minha. Não tem discrepância ali. Eu percebo que eu me emociono um pouco mais com as pessoas. Tá. Então, assim, eu vou estar vendo a pessoa conquistando, ela vai estar super emocionada, eu vou ficar emocionada junto, vou chorar junto como se fosse meu. E às vezes comigo eu não me emociono tanto, mas a questão da celebração é totalmente igual, assim, eu consigo equilibrar bastante. Que bom. E você, Thaís? Eu acho que eu também sigo a mesma linha da Thay. Eu acho que essa questão, das vezes, a gente não olhar, não celebrar por nós, poderia ser feita até com exercício, de você acordar agradecendo e terminar o dia agradecendo. Quando você começa a fazer isso, você começa a ver os pequenos sinais. E que nem, eu sou uma pessoa muito agregadora. Eu me acho uma pessoa agregadora, eu realmente sou tanto em questão de família, como amigos, como a Suí, que também tem, de mulheres empreendedoras. E eu tenho uma filha de 7 anos, então hoje eu celebro muito com ela. Celebrar a vida dela, para mim, já é o meu maior presente. E, por exemplo, há 2 meses atrás, eu levei ela numa escolinha que teve para aprender a andar de bicicleta, e no que ela conseguiu andar de bicicleta sem rodinha, aquilo tomou uma emoção tão grande dentro de mim que a gente saiu dali e a gente foi celebrar, porque era uma conquista. Entendeu? Então eu acho que eu tenho que incentivar ela também a ver essas pequenas conquistas. E ensinar ela a celebrar também, né? Exatamente, ensinar a celebrar muitas pessoas passo. não conseguem celebrar porque não foram acostumadas a serem celebradas. E às vezes até por Exato. vergonha, né? Sim. Por vergonha de, poxa, será que eu tô comemorando demais? Será Mas que eu tô... a gente vem, às vezes, numa educação um pouco mais moralista e fechada, como se você celebrar a sua conquista fosse algo errado. E não é. E não é. Pra Entendeu? você, Débora. Eu fui muito cruel comigo, desde sempre. Débora Eu sempre achava, traz esse eu achava que relato. era mais que a minha obrigação. Então, tudo pra mim tinha que ser feito de forma perfeita. Se ela não fosse, ela não era válida. Eu levei tudo a nível competitivo na minha vida. Tudo que eu fiz, eu queria chegar naquele patamar que subia, assim, a maioria das pessoas. Então, não celebrei. E achar que Sempre tá me fazendo... cobrei muito. Somente a minha obrigação, É a minha somente o obrigação. necessário. Eu também já fui Minha mãe é muito rígida. A minha mãe tem uma doçura ao falar, mas ela é muito rígida em princípios, em tudo. Para minha mãe só existe uma linha e ela é reta e você anda nela. Mas, em compensação, o meu pai é aquele cara... O dia tá nublado e ele agradecia porque não estava chovendo. Estava sol, ele agradecia porque estava lindo. Então, eu não sei se a gente associa sempre a criação. E eles dizem que eu nasci assim. Uma vez eu perguntei por que eu tinha uma agenda, eu não era uma criança normal. Porque eu não era uma adolescente que passava a tarde fazendo escova no cabelo. A minha mãe falou, porque você nunca quis. Você achava que você precisava fazer o inglês, o espanhol, o balé, a pintura, o tricô. E aí eu falo, realmente. E eu tenho um nível de curiosidade absurdo. Então eu quero saber tudo. E aí você tava falando da bicicleta, tipo, eu olhei minha filha e assim, bora, vai andar de patins? Vai, vamos. Todo mundo consegue, querida, não é? Então, eu falo, elas me ensinam muita coisa, mas eu ainda, como eu fui muito dura comigo, eu ainda tenho essa dificuldade no olhar, né? Eu falo, aos 9 anos de idade eu virei pra minha mãe no balé, ela arrumando meu cabelo, eu falei, não é do jeito que eu quero. Aí ela, não? Então você vai fazer. Eu olhei pra ela e falei, eu vou fazer sozinha. E pronto. Ela nunca mais arrumou meu cabelo e me maquiou, então eu fui muito dura comigo. Mas que bom que você está nesse processo. Sim. Que bom que hoje a gente tem essa oportunidade de enxergar e de evoluir. Eu acho que nós estamos em um momento, até do mundo mesmo, que a gente tem essa oportunidade de olhar para algumas coisas que não foram tão legais e você, de repente, mudar isso para suas filhas, né? Sim. Enfim. Até porque reconhecer o que eu chamo de erro faz você evoluir também, né? Então, só ter consciência disso já é um baita de um Mas caminho. é isso, eu tô menos dura comigo mesma. Que bom. Você, Roberta, e você?
Eu sempre tive uma mãe muito que celebrou tudo, né? Então, isso é muito fácil pra mim. Eu sou uma pessoa perfeccionista, como a Dé, mas eu sempre fui uma pessoa muito bem motivada dentro de casa, né? E isso, minha mãe nunca falou não pra gente, assim, em relação a qual o seu sonho, o que você quer, o que você acredita. Ah, minha irmã foi fazer fisioterapia, depois mudou pra fazer tatuagem e piercing. Vai! Minha mãe odiava tatuagem, montou o estúdio dela inteirinho, lindo, maravilhoso, falou, vai. Ela fez uma tatuagem? Não. Não, detestava, achava horrível, mas incentivava. Então, tudo isso era muito celebrado dentro da minha casa. Tudo isso era muito motivado. Então, a gente sempre teve isso muito forte. Então, eu sou uma pessoa que celebra muito, que comemora muito, mesmo sendo muito autocrítica, né? Porque eu sou autocrítica, mas isso é nosso. É diferente. Não é, eu não sou dura comigo, não, né? Eu sou autocrítica, eu quero ser sempre melhor. Eu acho que eu posso entregar sempre melhor. Mas eu celebro. Celebro de ver minha loja cheia, celebro de ver minha equipe conquistando as coisas, não só por mim, mas também pelo outro. Né? Eu sou muito agregadora em relação a o outro tá crescendo. Hoje eu cresço para ver a minha equipe crescer, né? Então eu acho que é legal a gente dar isso pro outro, mas acho que é primeiro pra gente. Senão a gente não consegue dar pro outro. Eu estou aprendendo. Máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. A gente vai aprendendo, né? Falamos de celebração, de vitórias, de pequenas, mas e aquelas vitórias que não são vistas, não são aplaudidas? Ou talvez porque a gente cria uma certa expectativa? Como que vocês lidam com isso? Quem quer começar? Eu descobri recentemente que isso é uma coisa que eu tinha necessidade, talvez eu ainda tenha, de um olhar do outro sobre o que eu estou fazendo. De aprovação. Mas em relação a quê? Gente, eu acho que eu cheguei num lugar que eu não espero mais aprovação de ninguém. Ao mesmo tempo que eu não sei se isso é bom ou achava ruim, que eu não tá? precisava, eram vários alertas de que eu esperava sim ser validada. E segundo o terapeuta ali, toda a análise é da minha mãe. Só que, se alguém me perguntar, ela é uma pessoa extremamente importante para mim. Eu não sentia isso, mas ela é muito rígida. A forma com que ela lida com Ela isso. vai ficar brava. Não pode ficar. Já sei que mãe de Débora assiste, vó de Débora assiste, não pode ficar brava. Tá? E aí eu falava, e realmente, minha mãe era assim, foi bom. E aí ela fala que ela não... Minha avó elogia demais. E ela falou, eu não queria ser que nem sua avó. E aí ela virou o oposto. E aí fez sentido. Quando ele falou isso, mudou tantas coisas. E às vezes é a forma dela, não significa que ela não está. E foi exatamente o que ele falou. E eu nunca nem achei que ela não me aprovava ou não me valorizava. Mas é exatamente isso, porque ela não é de palavras de afirmação, não é... Ela tinha outra forma de afeto. Um cuidado exagerado. Um servir, né? Exato. E não assim. Daí vai a importância da gente entender as linguagens do amor. Tanto a que a gente gosta de receber, tanto a que os outros, né, vão dar. Então faz muito sentido que a relação não talvez específica com a minha mãe, mas sim com a forma que ela tinha de demonstrar. Eu acho que a gente precisa de validação de algumas pessoas, né? Às vezes não necessariamente de um contexto geral. Sim. Né? Foi Vocês o resumo acham que a gente sempre precisa de validação? Acho. Que de alguma pessoa ou outra a gente precisa. Eu tenho isso exatamente que ela tem com meu pai. Eu tô pensando, tá? Eu tô aqui pensando. E eu também não tinha essa noção, eu descobri em terapia. Eu preciso dessa validação do meu pai, porque da minha mãe eu sempre tive. Então a gente traz isso de algum lugar e de alguém. Ou é de um marido, ou é de um amigo, ou é de uma sociedade em si, como a questão de eu ir pra academia de top. Não é? É uma validação que eu não consigo ir pra academia de top. Por quê? Porque eu tenho vergonha. E aí eu sei que ninguém vai reparar em mim, mas o meu pai, a minha infância inteira, me fez fazer dieta. Então, é o olhar do meu pai que tá ali na academia pra todo mundo, que eu nem sei. Entende? E aí eu brinco, porque meu pai me fazia fazer dieta a ponto de eu não poder comer brigadeiro.
E isso Hoje é é o bem que você engraçado, mais né? faz. Porque aí eu brinco com ele e falo assim: ah, é? Então agora eu como quantos eu quiser. Eu faço Maravilhosa. Eu acho que... E ele fala, ela, pela sua saúde, filha. Eu falei, eu entendo, pai, mas isso me trouxe dores que hoje eu preciso da validação em outros pontos. Então, eu acho que a gente sempre precisa. Eu acho Eu tô já pensando aqui. que se a gente precisa de validação, você sempre se coloca numa situação onde você não coloca limite. Se todo mundo tem que ficar te validando, todo mundo não, certa pessoa tem que te validar, você acaba não colocando limite naquela relação. Sim. E aí você começa a sofrer, não vou dizer, a palavra abusiva é muito forte, mas se você sempre está esperando uma validação de tal pessoa ou de tal pessoa, você sempre está querendo agradar e você ultrapassa às vezes o seu limite. Concordo plenamente. Concordo também. Inconscientemente, isso eu descobri em terapia também. Inconscientemente isso acontece. Inconscientemente, eu acho que a grande maioria sempre busca uma validação de pai e de mãe. A grande maioria. Isso Ah, eu porque descobri tá e realmente na infância, era... tava- E eu fiz filho, pra ouvir isso depois. A culpa é sua. Então, eu acho que por muito tempo... E aí, quando eu falei pra você, né, essa questão de será que eu ainda busco hoje... Hoje eu acho que eu tô num lugar que, assim, eu já entendi que pro meu pai e pra minha mãe tá ok. Perfeito. E aí eu tô pensando até agora se eu busco validação de alguém. Ainda não tenho claro. Não, e pior Vai, que eu tô Tainara. contigo aí também. Que eu tô aqui pensando, validação de mãe. Eu tenho uma mãe tão quanto igual a sua, que sempre apoiou muito a gente, independente do que eu e minha irmã estivesse fazendo. Eu lembro nitidamente ela falando: vocês duas, se quiserem vender chup-chup na praia pra ser feliz, eu vou estar apoiando vocês, eu vou estar com vocês. Então, faça o que fizer, o coração de vocês feliz. Minha irmã decidiu, né, ser médica e foi ser médica e é médica, ponto final. Eu sempre transitei em muita coisa. Ela tava, não, vai, você consegue. Não, é isso que você quer? Então vamos lá. Então eu nunca precisei dessa validação total. Agora eu acho que para o mundo no geral, eu vejo que eu não preciso da avaliação, mas eu gosto de ouvir o ponto de vista de pessoas que eu acredito e confio. Então, Tá. assim, antes de fazer ou depois, ó, tá acontecendo isso. E aí, o que você acha? Gostou? Acha legal? Não que isso vá também me paralisar se a pessoa falar, não curti. Mas que, assim, eu gosto de escutar em quem eu confio, entende? E com a sinceridade também. Pronta pra ouvir o lado bom, se for legal, e pronta pra ouvir o lado ruim, se for ruim. Mas a validação, de fato, acho que não. Até porque eu penso tanto antes de fazer qualquer coisa, que eu falo que eu sou a minha maior fã e a minha maior hater. Antes de alguém vir querer colocar um monte de coisa na minha cabeça, eu já coloquei todas. Então, assim, eu acho que é mais nesse quesito de... Eu dou um voto de confiança pra você, eu acredito que você tem um poder né, pessoal sobre a situação, e aí eu quero ouvir o teu feedback em relação a isso. Então, acho que eu vou mais por esse caminho. Isso eu também faço, mas eu vou embora desse programa pensando se eu ainda tô buscando a A validação gente espera de a alguém validação do ou nosso não. cliente. A gente cria um Muito bom, produto. com Não, isso certeza. sim. Não, tem mas como, assim, né? não é só pelo dinheiro. Não. É por saber que você acertou aquilo, né? É Tá. muito bom, não é? Quando você acerta? muito. É muito satisfatório. É muito feliz. Você Você vê ele vê. comendo. É. Ótimo. Pra gente finalizar aqui, eu quero ouvir de vocês, então, algo que vocês celebraram na vida e que foi muito importante pra vocês. Quem quer começar? Quem já tá aí na... Eu tive uma Vai. celebração só minha Ótimo. e que mudou a minha vida. Porque eu tive perdas ao longo da minha vida relacionadas a acidente de carro. Então, por 2 anos, eu fiquei sem conseguir dirigir, viajar, até para atravessar a rua e andar Ótimo, incrível. sozinha na calçada. Eu tinha medo de ser atropelada, era tudo relacionado a carro. E teve um dia que eu acordei, eu combinei com a minha mãe, vamos para São Paulo, no centro, e eu fui dirigindo, voltei dirigindo, deixei minha mãe em Santos, peguei uma mala e falei, eu vou para Juqueí. E fui sozinha. Então, eu enfrentei o meu maior medo. E aquilo foi o motivo, a partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu celebrei aquilo porque eu venci o medo e foi uma celebração diferente de todas as festas que eu amo fazer. Foi uma celebração muito interna e que ditou o rumo da minha vida. Incrível. Tainara, você? A minha é recente, então, assim, é uma celebração que eu fiquei, acho que o ano passado inteiro pensando muito nisso, em como que ia acontecer isso, em como ia fazer, e ali só manifestando de uma forma para que pudesse acontecer, e aí quando eu vi, caiu no colo. Eu falei,
Tá, que é ser coautora de um livro, né? Então, eu tenho um livro para lançar agora em novembro. Então, é algo que tive a reunião na semana passada e a gente viu como vai ficar tudo. Aí você olha e fala, caraca, sim, só era um sonhozinho e aí hoje tá lá meu nome, minha foto que eu escrevi. Materializado. Materializado de fato, mas algo que antes só tava no campo do imaginário. E aí, quando você vê, né, aquilo na mão ali, que ainda não tá na mão, só tá no digital por enquanto, mas eu falei, é isso, eu consigo, entendeu? Então, assim, as metas que eu coloco pra mim e que eu consigo ver, que não depende de absolutamente mais ninguém, é só do meu querer, do meu agir, da minha ação. Então, acho que essa é a minha celebração. Se sente dentre tantas outras, porque eu também sou a pessoa que acordo no mood de gratidão. Obrigada, céu, roupa de cama, café, prato. Eu sou essa pessoa tóxica. Eu sou positiva tóxica, entendeu? Eu sou. Então, assim, essa eu celebro todo dia. Mas essas que a gente vê com tamanho, foi a última que eu celebrei, assim, de verdade. Ótimo. Débora, você? Ai, tem um lado empresária aqui que O que você quiser, porque você não é só empresária. Não, mas tem esse lado que eu me validei como empresária quando eu consegui imprimir minha personalidade na marca, tanto que eu tenho um codinome como o da Roberta, né? Débora Liliana, Roberta Madalena, a gente personificou ali uma marca, então isso foi um momento que eu venho celebrando, assim, eu venho percebendo, tá? Isso me traz um sentimento de gratidão, mas eu tive vontade de chorar antes, porque eu sou assim. Minha filha, que vai fazer 9 anos, ela veio com dificuldade na alfabetização. E o dia que ela leu... Ah, que lindo. E saber que eu fiz parte do processo de ajudar. Sim. Não só eu, como várias pessoas. Mas você também. Ajudar outra pessoa, que é tão importante pra mim, foi... Eu olhei pro meu marido e falei, cara, ela conseguiu. Ai, que lindo. Foi. Que lindo. Vou chorar junto. Obrigada por compartilhar. E você, Rô? Minha mãe faleceu tem 7 anos, né? E isso foi uma dor muito forte, porque minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida. Eu não tenho filhos. E a maior celebração da minha vida foi ter minha sobrinha. Ai, que legal. Que tem 1 ano e meio. E é minha filhada. É o grande amor da minha vida. Que incrível. E eu nunca quis ter filhos. E é uma coisa que não é minha, assim, mesmo. Mas ter ela, cara, é sensacional. Então, ela é a maior. Eu falo que eu paro tudo. Porque antes, a minha empresa era a coisa mais importante. Depois da Maria, eu esqueci minha empresa. Maria que manda. E eu faço tudo por ela. Que Sério. incrível. Ela é a minha maior celebração. Que legal. Eu vou falar uma que é isso aqui, né, gente? É estar aqui, né? Vem celebrar, é uma grande... óbvio que a gente tem várias coisas, mas também isso aqui... Ter vocês aqui é a materialização de um grande sonho e que merece ser celebrado para sempre. Parabéns. Chegamos, gente, ao final. Dá pra gente... Podemos continuar, direção? A gente quer mais 2 horas de tricotar. Tainara, obrigada. É um prazer ter você aqui. Meninas. Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada a você, obrigada, meninas. Obrigada, Débora. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Um prazer. Rô, sempre um prazer ter você, não só aqui em Obrigada. todos os Todas as- locais ao longo que hoje da você vida. vem passando. Obrigada, parabéns pela tua história. Obrigada a você, por tudo sempre. Um beijo. Beijo. Um beijo pra você em casa. Sabe que toda terça-feira tem um programa aqui, ó, especial pra você. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.